Não são os estádios monumentais que fazem uma Copa do Mundo. Não são os jogadores bilionários. Não são nem mesmo os torcedores apaixonados nas arquibancadas. O verdadeiro coração de uma Copa do Mundo, aquilo que fica gravado na nossa memória de infância, são os mascotes. Aquelas criaturas bizarras, fofas ou incompreensíveis que tentam resumir a cultura de um país inteiro em um boneco de pelúcia. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma viagem nostálgica e ácida pelos bastidores da FIFA para montar o ranking definitivo. Os 7 principais mascotes da história das Copas, organizados do pior até o melhor de todos. O que pouca gente sabe é que a ideia de criar um mascote não nasceu da FIFA, mas sim do comitê organizador inglês na Copa de 1966. De lá para cá, nós já vimos de tudo: alienígenas gerados por computador, vegetais com bigode, animais com crises existenciais e até pedaços de pano flutuantes. Prepare-se, porque analisar a história desses personagens é entender como o futebol saiu das páginas de esporte e virou um mercado de entretenimento bilionário. Assista até o final para ver quem ficou com a coroa de ouro dessa lista. Sétimo lugar, Sial, Itália, 1990. O pior de todos, vamos começar pelo fundo do poço, lá onde a criatividade foi esquecida. Em sétimo lugar no nosso ranking, ou seja, o pior desta lista, está o Sial, o mascote da Copa de 1990 na Itália. Sial, em italiano, pode significar tanto olá quanto adeus, e é exatamente com essa rapidez que a gente quer passar por essa abominação. Enquanto todas as Copas anteriores tinham apostado em humanos ou animais carismáticos, os italianos decidiram inovar de um jeito desastroso. Eles criaram um boneco de palito, feito de blocos cúbicos com as cores da bandeira italiana, e colocaram uma bola de futebol no lugar da cabeça. O Tial expressava tanto sentimento e emoção humana quanto uma parede de concreto. Ele era frio, geométrico e completamente desinteressante. Dá a nítida impressão de que os designers passaram meses sem nenhuma ideia. Entraram em pânico na véspera do prazo, tomaram 3 garrafas de vinho no almoço e desenharam um rascunho em 5 minutos num guardanapo. A justificativa oficial era de que o boneco simbolizava a vanguarda do design e da arte moderna italiana. Não colou. A Copa de 1990 já foi uma das mais truncadas e burocráticas da história dentro de campo. Fora dele, o Tial garantiu que a falta de inspiração fosse completa. Sexto lugar, Fuleco, Brasil 2014. A contradição ecológica. Em sexto lugar, temos um conhecido nosso que carrega uma aura meio caótica. O Fuleco, o tatu bola da Copa de 2014 no Brasil. No papel, a ideia era fantástica. Escolher o tatu bola da Caatinga, uma espécie nativa do Brasil e ameaçada de extinção, era uma jogada de mestre para trazer uma conscientização ambiental ao redor do planeta. O próprio nome Fuleco era uma junção das palavras futebol e ecologia. O problema é que o futebol moderno adora uma boa narrativa, mas raramente cumpre as promessas. Enquanto milhões de pelúcias e produtos do Fuleco eram vendidos pelo mundo faturando rios de dinheiro, quase nada dessa receita foi revertida de fato para projetos de preservação do habitat do animal na vida real. Para piorar, toneladas de aço e concreto cruzaram o oceano para construir estádios faraônicos que hoje viraram elefantes brancos. Ironicamente, hoje existem mais estádios vazios em algumas regiões do que tatus bola na natureza. Além disso, o nome foi duramente criticado na época por soar muito parecido com fuleiro, que em bom português significa algo de baixa qualidade, preguiçoso ou sem valor. O visual dele é até simpático, mas a hipocrisia comercial por trás do projeto garantiu o seu lugar na parte de baixo da tabela. Quinto lugar, Zakumi, África do Sul, 2010. O leopardo arrogante. Subindo a lista, o quinto lugar fica com o Zakumi, o leopardo da Copa de 2010 na África do Sul. O Zakumi tem um design visualmente muito forte. Um leopardo com cabelos verdes vibrantes, que representavam os gramados de futebol,
vestindo uma camisa branca e shorts verdes. O nome vinha de ZA, o código do país para a África do Sul, e Kumi, que significa 10 em várias línguas africanas, fazendo referência ao ano de 2010. A teoria era linda. O comitê organizador dizia que ele personificava o povo sul-africano, cheio de energia, orgulho e hospitalidade para a primeira Copa em solo africano. Mas se você olhar bem nos olhos do Zakumi, tem algo que não encaixa. Ele tem uma expressão facial de quem se acha melhor do que todo mundo. É um dos desenhos animados mais marrentos e autoconfiantes que a FIFA já produziu. Ele não parece um mascote amigável. Parece aquele jogador de ponta habilidoso e mascarado que se recusa a tocar a bola para os companheiros. Ele se salvou do fiasco pelo visual moderno que funcionou muito bem nas transmissões e nos videogames. Mas aquela carinha de deboche deixa qualquer um com o pé atrás. Quarto lugar, Naranjito, Espanha, 1982. Simplicidade direta. Em quarto lugar, bem no meio do nosso ranking, está o carismático Naranjito, o mascote da Copa de 1982 na Espanha. Até os anos 80, a regra invisível dos mascotes ditava que eles precisavam ser pessoas ou animais. A Espanha olhou para essa regra e decidiu chutar o balde de um jeito extremamente simples. Eles escolheram uma laranja. Vestida com o uniforme da seleção espanhola e segurando uma bola de futebol sob o braço, nascia o Naranjito. O conceito era de uma obviedade gritante. Não tinha metáforas complexas, não tinha filosofia futurista. A Espanha é famosa pela sua gigantesca produção de frutas cítricas, então eles colocaram uma laranja para representá-los. E quer saber? Funcionou perfeitamente. O Naranjito tinha um formato redondo, que lembrava naturalmente uma bola de futebol, tinha bochechas vermelhas adoráveis e uma expressão genuinamente feliz. Ele quebrou o padrão engessado da FIFA de um jeito tão brilhante que acabou ganhando sua própria série de desenhos animados na televisão espanhola e virou uma febre de licenciamento. É o triunfo da simplicidade sobre a invenção mirabolante. Terceiro lugar, Juanito, México, 1970. O pioneiro humano. Abrindo o nosso pódio no terceiro lugar, vamos voltar para a Copa de 1970 com o Juanito do México. O Juanito é uma peça histórica fundamental. Ele foi o segundo mascote criado na história das Copas e o primeiro a representar a figura humana. Ele era um garotinho gordinho, usando seu uniforme verde clássico do México, uma chuteira gasta e um sombrero gigante com os dizeres México 70. Hoje em dia, o Juanito provavelmente seria cancelado ou fortemente criticado antes mesmo de ser lançado. Críticos mais recentes apontam que o design jogava pesado com os estereótipos estigmatizados do povo mexicano na época, retratando o país através de um menino bochechudo cuja camiseta nem conseguia cobrir a barriga por completo. O comitê mexicano chegou a criar uma águia elegante chamada Pico para tentar dividir os holofotes e limpar a imagem. Mas o público simplesmente ignorou a águia. As pessoas abraçaram o Juanito. Ele tinha uma alma inocente e carismática que combinou perfeitamente com a atmosfera mágica daquela Copa de 70. Considerada por muitos a maior de todos os tempos dentro de campo, com o esquadrão de Pelé e companhia. Ele era a pura definição do futebol raiz. Segundo lugar, World Cup Willie, Inglaterra, 1966. Onde tudo começou. A medalha de prata fica com o pioneiro absoluto, o pai de todos os mascotes, o World Cup Willie, da Copa de 1966, na Inglaterra. Se o Willie não tivesse sido um sucesso estrondoso de marketing e público, esse conceito de mascote teria morrido ali mesmo. E nós nunca teríamos tido nenhum dos outros bonecos dessa lista. O Willie era um leão clássico, o símbolo tradicional da monarquia e do esporte britânico. Ele usava um colete estampado com a Union Jack, a bandeira do Reino Unido, e tinha um corte de cabelo que era uma clara referência à cultura pop e às bandas de rock que estavam explodindo na efervescente Londres dos anos 60. Historiadores do esporte apontam que o Willie representava uma mudança de mentalidade da própria Inglaterra na época. O país estava deixando de lado aquela postura de antigo império militar colonialista
para tentar se vender ao mundo como uma superpotência cultural, movida à música, moda e esporte. O leão não era feroz. Era amigável, moderno e estiloso. Ele vendeu milhões de gibis, brinquedos e canecas, mostrando para a FIFA que existia uma mina de ouro comercial inexplorada nos bastidores do torneio. Uma lenda viva. Primeiro lugar, Pique, México, 1986. O campeão absoluto. E o primeiro lugar, a coroa de ouro de melhor mascote da história das Copas do Mundo, vai para o inesquecível Pique da Copa de 1986, na segunda vez que o México sediou o evento. Se em 1970 os mexicanos tinham sido criticados pelo estereótipo do Juanito, em 1986 eles decidiram ligar o modo "não estou nem aí" e elevaram o estereótipo ao nível máximo da genialidade. Eles pegaram uma pimenta jalapeño verde, colocaram um bigode mexicano gigante que cobria metade do corpo, enterraram um sombrero imenso na cabeça dela e calçaram chuteiras. O Pique era uma pimenta com bigode e chapéu. Não dá para ser mais genial do que isso. A FIFA, com seu habitual tom burocrático e engessado, chegou a pedir para os organizadores mudarem o projeto, sugerindo algo mais sério ou corporativo. O México se recusou. O resultado? O Pique virou uma febre mundial instantânea. Ele quebrou todas as barreiras estéticas. Ele tinha uma energia contagiante, uma identidade visual que você reconhece a 1 quilômetro de distância e personificava perfeitamente o espírito festivo e caloroso do povo mexicano. Ele dividiu opiniões de nacionalistas na época, mas o tempo provou que ele é a obra-prima absoluta do design de mascotes. Até hoje, os bonecos vintage do Pique são os itens mais valiosos e procurados por colecionadores de futebol no mundo inteiro. O Pique não era apenas um mascote, ele era a própria Copa do Mundo em forma de vegetal. Olhar para a evolução desses 7 personagens é perceber como a Copa do Mundo se transformou de um torneio estritamente esportivo para um dos maiores espetáculos de entretenimento e marketing do planeta Terra. Dos blocos sem alma do Cial até a genialidade irreverente do Pique. Cada mascote carrega a identidade visual e as contradições da sua própria época. Se você curtiu essa análise nostálgica e quer ver mais rankings, histórias de bastidores e curiosidades do futebol mundial, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a continuar produzindo conteúdos de alto impacto. Aproveita a jornada e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar uma sugestão na sua tela agora de um vídeo. Clica aí para assistir. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.